paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica, linda, poderosa oportunidade. Nosso Deus é um Deus grandão. É um Deus que não trabalha em mesquinhez. É um Deus que tem uma visão além do nosso alcance, porque é Ele que deu a visão para mim e para você. E se você tomar isso como posse de que Ele está já falando contigo agora de manhã, diz: a minha visão pertence ao meu Senhor. Os meus olhos são de Cristo. As meninas dos olhos, a pupila, aleluias, todo esse globo ocular, foi Jesus que fez a pincel que estava lá do ladinho do Deus Pai Todo-Poderoso, aonde o Senhor nosso Deus tem um cetro e um cetro de justiça, e no qual eu e você escolhemos um lado. E quem tem o lado que escolhe do maior, do poderoso, é que tem vantagens, e vantagens na terra como no céu. Então, neste dia, agora de manhã, eu digo: Senhor poderoso, obrigado, porque o Senhor é o dono dos meus olhos. Me contempla que eu possa ver o que eu não consigo ver. A dimensão do horizonte que o Senhor está escrevendo, eu não estou entendendo. Me contempla que esta visão também se faça uma visão física, uma visão fisiológica, que no qual o Senhor pode e tem poder de limpá-la. E dizer: esses olhos são os meus olhos, e eu coloco no lugar onde eu quero que você enxergue. E o Senhor está dizendo nesta manhã que vai dar visão, que está entregando visão, além do teu entendimento, para que os seus olhos se abram e descortine para a vida, e uma vida em abundância. Assim, o que liga na terra, ligará no céu. O Senhor Deus está dos exércitos dizendo para mim e para você: limpeza, entendimento, olhos sadios, porque o dono é Ele. Amém? Glória a Deus. A paz da graça do Eterno. Vai dando o seu gostei, faz um coração para Cristo Jesus. Para que possa estar forte o canal, entregar em outras vidas, chegar em outros lugares, chegar em outras nações, eu não sei, cidades, interior do estado. Esse veículo, ele quebra e rompe fronteiras. E essas fronteiras chegam onde Deus quer. E Deus falou disso lá no passado. Que o Senhor Deus vai à frente de 2 em 2 e leva o evangelho para toda criatura até o tempo de eu retornar. Eita Jesus. Amém? Vamos para a graça do Eterno, porque Ele não dorme. Ele não toscaneja. Ele não cochila. Ele é o grande Deus de Israel, que vai à tua frente e te livra de todo mal. E prepara o caminho bom, que é o caminho que Deus faz para mim e para você. Amém? Se você ainda não conhece Jesus Cristo, quer fazer uma aliança, quer conhecer no íntimo, lá do cantinho da sua sala, diga: eu quero receber esse Senhor que faz coisas extraordinárias. E vai escrever o nome, o meu, que é o teu nome, no livro da vida. E vou passar a ser filho e filha. E quando a gente passa a ser filho e filha, a gente ganha tudo de papai. Aleluias. Aleluias, amém? Vai com as espadas, eu estou com as minhas aqui. E Deus diz que fomega, e ela é potente, e ela queima sem ser consumida. Vamos para Salmos 76, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Diz assim: eita, Deus é tremendo. Deus é conhecido em Judá e seu nome é grande em Israel. Aleluias. Perdão, irmãos. É o 74. Glória a Deus. É porque todos esses têm autor como Asaf. É o 74. Glória. O Eterno. Porque, ó Deus, nos registraste para sempre. Tua raiva se inflama contra o rebanho do teu pasto. Lembra-te do teu povo que comprastes e destes outrora. Tu temistes a tribo de tua herança e do monte Sião, onde tu habitas. Ergue teus passos para as ruínas eternas, e tudo está destruído pelo inimigo no santuário. Teus inimigos bramam em teu lugar de encontro, eles põem suas bandeiras por sinais
comportaram-se homens que manejam machado para cortar bosques. Eles quebram toda a peça esculpida, a machado e a machadinha, e atera fogo no seu santuário e viola a morada do teu nome, e profanaram e derrubaram até o chão. Eita Jesus! E disseram em seus corações, despojamo-los completamente, e queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Aleluias. Glória a Deus. Mais um trecho. Não temos visto sinais de milagres, e não há mais profeta, e não se sabe até quando entre nós isto durará. Até quando, ó Deus, o inimigo insultará, o inimigo trajará seu teu nome para sempre. Aleluias. Pois Deus é o meu rei desde a antiguidade, trazendo salvação no meio da terra. Tu anulastes o mar para a tua força e esmagastes a cabeça dos monstros sobre as águas. Tu esmagastes as cabeças do Leviatã e desde com alimento aos habitantes do deserto. Tu abriste fontes de ribeiro, tu secastes rios perenes. O dia é teu, a noite também. Tu estabelece a luz e o sol. Eita, Asaf começou ali reclamando, agoniado, com sua mente conturbada por ver as prosperidades dos ímpios, os maus prosperando, ele sem entender nada que está acontecendo ao seu redor, mas ao mesmo tempo ele trouxe: se o Senhor é tudo essa magnitude, é o Senhor que abre ribeiros, é o Senhor que abre rios e seca fontes onde tem tantas águas, e abre águas onde não tinha fonte. O Senhor é que é o dono que estabelece luz e tira a luz, coloca o sol e põe a lua. E ele foi dizendo das glórias, ele foi dizendo dos domínios do eterno Deus, que ele é poderoso. Oi, é esse que na oração o Espírito Santo começou. Ele é o poderoso. E quando você tem esse Deus como seu Pai, quem é que vai mexer com você? Quem é que vai tocar em você? Quem é que vai querer destruir que é algo que é teu? Pode até tentar, lembra dos poços de Isaac. Ele foi cavando um poço, foi se trocando de lugar e os invejosos se levantando. E aí os invejosos, não, vamos. Ele cavou, vamos cavar também, que vai sair para nós também. Não eram as mesmas fontes, porque as fontes de Isaac transbordavam. E onde ele ia, cavava poço, transbordava. Então esse é o nosso Deus. Por que nos afligimos olhar para a grama do vizinho? E olha que o vizinho não é nem o vizinho que comprou o capim no mesmo lugar que tu comprou o capim. Eita, que capim é esse? É o Deus que tu conhece, ele não conhece. Aí Asaf estava preocupado que ele só se multiplicava os maus, e os maus estavam enriquecendo. Ele, como pode, se o Senhor é o dono de tudo? Se o Senhor é o dono que faz os olhos brilharem, abrirem, enxergarem, darem a vida. O milagre dos olhos no qual Jesus, quando passou por aqui, ele foi dando cura para os cegos. Muitos deles estavam cegos de almas e não enxergavam mais nada. Mas muitos deles tinha aquele que era o cego, mas enxergou que aquele era filho de Davi passando. Aleluias! Então esse é o nosso Deus, que vai trabalhando em nós a perseverança, entender que Ele é o dono de tudo. E quando você tem um poderoso ao seu lado, você tá com a melhor parte. Não é assim? Quando você entra em uma empresa e aquelas pessoas dizem, aquela pessoa trouxe e foi indicada. Mas ela foi indicada pelo tubarão, pelo grande, pelo maior, que é o dono da empresa. É assim que quando você escolhe o lado de quem pode te fazer todas as coisas. E esse momento de crise passa, porque Deus também vê a condição dos nossos corações, como nós nos comportemos diante das adversidades.
Mas esse Deus, o mesmo que Asaf estava ali perturbado, sem saber que estava acontecendo nada. Oi, Deus está tratando hoje também. Você está sem entender nada de situações que estão acontecendo contigo. Mas aqui diz o Senhor dos Exércitos que as mudanças e as situações que você não está entendendo nada é para dizer que o Senhor nosso Deus, aquele que cava poços e mais que dá poços e mais poços para aqueles dos seus, que sai água que jorra do ribeiro. E são águas fecundas e infinitas. Ela não cessa. Você pode estar vendo os maus prosperando, os maus tendo isso, os maus tendo aquilo, aquelas pessoas perversas, aqueles sanguinários. Você pode estar vendo. Há nações que são opressoras. Você pode estar vendo. Mas você não vê nos bastidores o que essas nações passam. O que é que esse rei passa? Esse rei de monarca dessas nações. O que é que este governante passa? Porque eu não sei se você sabe, aquele que se desviou, que fez coisa terrena, que se aliou a povo inimigo de Deus, teve uma morte horrorosa. Diz que o intestino dele apodreceu. E a descendência de linhagem boa, de Josafá, Joroão. Você só tem notícia de que ele foi poderio, que botou para quebrar e que pegou os postes dos bosques. Postes dos bosques era um nome dado às idolatrias dos demônios gregos, dos baais assírios, dos demônios de outras nações que idolatravam como seus deuses. Botava para quebrar, né? Mas ninguém ficou sabendo o que botou para quebrar no final com ele. Ele não teve nem honras nem para enterro. Caindo por terra em nome de Jesus. Aquelas pessoas que pegaram o teu nome e botaram na terra para te enterrar. Caiu por terra porque esse feitiço não prevaleceu. Porque o Senhor Deus disse, eu te chamei para viver e viver em águas de ribeiros. Porque conhece meu nome, que eu sou teu Pai, e quando eu sou teu Pai, eu te chamo e você obedece. E Deus está dizendo, terras essas que usou teu nome foi desfeita, porque não vai ver nada apodrecer em sua vida, porque eu sei onde está o seu coração. E foi assim que Deus falou com Asaf, que os invejosos, os arrogantes, os ímpios, aleluias, os fins deles são diferentes. E os fins do Senhor, que liga na terra, liga no céu, se faz o poderio de Deus sobre sua vida e a minha vida. E reconhecer a sabedoria, aleluias, de Deus nos traz também, discernir de que quem pode mais é que é um dono grandão. Lembra a dona da empresa? Pois é, você está sendo protegido por o Eterno. Quem te mexe? Quem te pega? Ninguém. Nem mesmo aquele que mexeu terra com seu nome para levar você à sepultura, você não cairá nela, porque tu terá notícia de quem vai cair. Aleluias. Mas não para você se gloriar, é para dizer, Deus Pai, obrigado porque me livrou, Senhor. Os homens maus e perversos, meus inimigos, que eu nem sabia que era meu inimigo, era contra mim. Mas o Senhor não deixou, e essa terra o Senhor cessou, porque o Senhor desfez esse grande mal. E toda a sua descendência. Proclame hoje ao Senhor, Senhor, eu te apresento até mesmo aqueles que ainda não conhecem o teu nome. Aleluias, que cessou toda a maldição de família dos antepassados, da herança familiar, caiu por terra, esse engodo foi desfeito, essa aparência de acidente, o Senhor disse, eu lhe trago para a vida e você sobe de novo caminhar em terras firmes, porque nem tudo é que você pensa que é a visão, nem todo acidente é acidente, mas Deus disse, o laço partiu, você escapou e eu te salvei. Obrigado, poderoso Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor disse que para que ter inveja dos arrogantes, se o fim dos maus é a desgraça. Aleluias. Porque é infútil ter inveja. Inveja é infutilidade. Aleluias. É para poder o Satanás querer que você tenha dúvida da crise da sua fé. E está chegando a vitória. Porque Deus tem um cuidado todo dia com você. Cuidados pequenos.
Eu vejo o cuidado dele comigo. Ah, nos momentos que eu mais penso que não ia, ele vai lá, traz um cuidado. Levantou a irmã e diz: hoje eu te agracio. Deus sabe ali no secreto que eu conversei com ele no outro dia. Ó Deus, isso aqui é para dizer que eu estou andando. Mas se também tiver dia da manhã estar e meia da manhã estar. Aleluias, amém? Porque eu escolhi o grandão. Lembra da grande empresa? Para você entrar, você quer logo aquele que te pode botar. Então, escolha aquele que te pode botar na graça. Aleluias, que é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por esta rica, poderosa oportunidade, pelo livramento. Ah, Senhor, para a revelação, para o desmanchar. Quando o Senhor revela, o Senhor desmanchou a terra, desmanchou tudo que foi realizado, porque o nome do Senhor foi proclamado na sua vida e foi desfeito todo o mal. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Graças a Deus.